Sr. Presidente, antes de mais gostaria de cumprimentar os nossos convidados, os dirigentes do SINTAP, e começava pela proposta de lei 57, dizendo que esta proposta de lei, aliás como o 58, depois da lei de extinção de freguesias, representa mais um ataque ao poder local democrático. O Governo interfere com a autonomia do poder local, esquecendo-se ou fazendo-se por esquecer que a Constituição consagra a autonomia do poder local e tenta impor de cima uma reforma, neste caso, relativamente ao número de dirigentes. Também ouvimos aqui que o Governo não negociou com os sindicatos do setor, numa prova mais da sua arrogância, da sua prepotência relativamente ao poder local. Com esta proposta de lei número 57, o que o Governo pretende fazer é uma redução cega de dirigentes, utilizando o critério, o número de habitantes do Conselho. Com esta proposta de lei e aplicando estes critérios de redução cega, cerca de um terço dos municípios do país, em cerca de um terço haverá apenas 2 chefes de divisão. E a pergunta que se coloca é como é que é possível, com um número tão reduzido de dirigentes, garantir uma direção técnica de qualidade e eficaz para acompanhar áreas tão distintas como a área financeira, os recursos humanos, o urbanismo, água e saneamento, espaços verdes, manutenção urbana, obras públicas, educação, entre outras. Portanto, a pergunta é como é que isto é possível fazer? É uma pergunta que eu vos deixo aqui. Como é que é possível, nestes municípios que terão no máximo 2 chefes de divisão, garantir uma qualidade técnica eficaz numa área num número tão distinto de serviços que os municípios detêm. O que nós entendemos é que no âmbito da autonomia do poder local, e repito, consagrada na Constituição da República, cada município, tendo em conta as suas especificidades, as suas características, a sua localização, a sua população, os serviços que presta, deveria ter a capacidade de definir o número de agentes adequados a esse município e não imposto de cima, como o Governo agora tenta fazer. E, portanto, a questão que eu lhes coloco relativamente à 57 é que como é que se irá refletir a aplicação desta lei, se ela for aprovada, na operacionalidade dos serviços dos municípios, principalmente aqueles municípios mais pequenos, com uma população mais reduzida, que terão apenas 2 chefes de divisão, 3 ou mesmo 4. Relativamente à proposta de lei número 58, do setor empresarial local, queria começar por dizer aqui que o PCP sempre se manifestou contra as sucessivas alterações legislativas que levaram à proliferação de empresas municipais, subtraindo ao controle dos órgãos democraticamente eleitos o controle da atividade destas empresas. Com esta proposta de lei, o que o Governo pretende, essencialmente, é extinguir empresas municipais e fazer com que essas empresas, os serviços prestados por essas empresas, sejam externalizados ou, dito por outra forma, entregues aos privados ou ainda, por outra forma, privatizados. Isto porque a lei, teoricamente, prevê que a extinção destas empresas municipais possa resultar em uma internalização dos serviços, ou seja, os serviços possam voltar ao município. Mas também a mesma lei impõe que isto só pode acontecer se os municípios cumprirem a lei dos compromissos. E como nós sabemos que a lei dos compromissos é inaplicável, o que isto na realidade reflete é que as empresas municipais a extinguir serão externalizadas, são entregues aos privados. Portanto, é este o objetivo desta lei. E claro que aqui se levanta uma preocupação que os seus dirigentes já aqui manifestaram também, que é o que vai acontecer aos milhares e milhares de trabalhadores que estão nestas empresas. Bem, a ser aplicada a lei tal como ela está e a extinção do número elevado de empresas, porque os critérios são muito apertados e levará com certeza a uma extinção de pelo menos metade das empresas municipais e com a sua externalização entregue aos privados, a sua privatização, o que é que vai acontecer a estes milhares de trabalhadores que estão nestas empresas municipais? Esta é uma preocupação nossa e gostaria de vos colocar esta questão. Estão no terreno, conhecem a situação, se podem, tendo em conta os critérios que são previstos na lei para a extinção de empresas municipais, prever que mais ou menos que número de empresas serão extintas e o que é que isto representa em número de trabalhadores despedidos no âmbito do setor empresarial do Estado. E era com estas 2 perguntas sobre a operacionalidade dos serviços por redução dos dirigentes e com o despedimento de um número elevado de trabalhadores por aplicação destes critérios na proposta de lei número 58 que vos deixava estas 2 questões. Muito obrigado.